Olá, meus amigos, sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vamos fazer o procedimento da correção da prova que ocorreu nesta manhã de domingo, tá? Do dia 17 de setembro de 2023, dia de hoje, agora volta aí de meio-dia e 30, mais ou menos. Recebi a prova lá pelas 10h30, mas domingo é dia do Senhor, né, meus amigos? Estava na igreja, aí, né? Vim para casa rapidinho para que a gente possa fazer esse procedimento de correção, prova de terrenos que ocorreu aqui do lado, né, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui na nossa lindíssima Terrenos. Um abraço, pessoal de Terrenos. E nós vamos fazer o procedimento da prova, uma prova de professor, tá bom? Uma prova de professor regente, de primeira a quinta série, mas a prova dos professores, todas elas tiveram as mesmas questões de língua portuguesa, tá bom? Então vamos fazer o procedimento da correção. Antes, porém, né, sempre lembrando, tá? Você pode estudar comigo, o professor Gessé Cortez, de qualquer lugar do estado. Você do interior está se preparando aí para uma possível prova da sua cidade. Venha se preparar comigo no maior site, no maior canal do YouTube de provas FAPEC. Vamos agora agregar mais uma prova FAPEC, né? Para o canal Gramática Descomplicada. Se você é novo por aqui, por gentileza, deixa o seu like, se torne um membro do canal, tá? E faça o meu curso, Gramática Descomplicada, um curso 100% online, que você faz ao longo de todo o ano. Dividi o curso em 4 módulos, 3 meses a duração de cada módulo, onde nós vamos, né, ver todo o conteúdo que presente, né, nos principais editais, inclusive das provas FAPEC. Então, venha estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada. Tem interesse? Tem aqui na descrição o link para o grupo de divulgação, tá? Agora o WhatsApp, né? Pode colocar quantas pessoas quiserem no grupo, então agora tem o grupo do WhatsApp. Você pode aqui, vai estar aqui na descrição, clica e seja muito bem-vindo ao grupo de divulgação. Lá a gente fala única e exclusivamente sobre concurso público, tá bom? E lá você tem a informação a respeito de valores, etc, tá bom? Outra coisa, o curso, já vou te adiantar, tá? Ele é ministrado todas as terças-feiras, das 18h30 às 20h30, as aulas são gravadas. Se você perder, caso você não consiga, ou caso você trabalhe nesse horário, você pode assistir a aula num outro horário, todas elas são gravadas. É um curso síncrono, tá? Transmitido pelo Google Meet, tá bom? E também eu tenho uma turma aos sábados, das 14 às 16 horas, no mesmo procedimento. Aulas gravadas, apostila em PDF para você fazer os exercícios, uma ênfase, né, nas principais bancas que estão presentes aqui no Mato Grosso do Sul, a saber, né, Selecom, a OCP, IPPC, que também está aqui, né, nos arredores aqui de Campo Grande, no nosso interior, e também, claro, a nossa querida, a nossa amada FAPEC, tá bom? Então, vem estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada. Outra coisa, esse vídeo foi útil para você? Então, contribua com o canal. Eu não sou remunerado pelo YouTube, até hoje não recebi nada do YouTube, mas, se você quiser que eu continue, né, postando esse tipo de conteúdo aqui na web, então contribua com o canal, qualquer valor. E vai aparecer aqui do meu lado a minha chave Pix, tá bom? Então, o QR Code com a minha chave Pix, você aponta o seu celular. Se você estiver assistindo esse vídeo do celular, não tem problema. Na descrição tem lá a minha chave Pix. O meu e-mail é o prof.gessecortez@gmail.com, tá bom? Nesse e-mail também, se você quiser, o candidato, né, o aluno, mandou a prova completa para mim. Olha só, isso é uma raridade. Então, você é professor, está se preparando, por exemplo, para a prova de Nova Andradina, está se preparando para as provas FAPEC, que virão, inclusive, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Só entrar em contato comigo no meu e-mail e eu mando a prova para você em PDF, do jeitinho como você está vendo aqui. A prova é feita pelo aluno. Então, ela vai estar toda rabiscada e tal, mas não observe os rabiscos, tá? Sim, observe aquilo que eu vou elencar sobre a prova, tá bom? Então, vamos lá? Feitos os avisos, feitos os anúncios, né? Vamos agora imediatamente para a correção da prova. Me acompanha, então? Vamos lá, então. Correção da prova. Aqui a prova. A prova é um Frankenstein, né? Frankenstein, quando a gente é professor, né? Você não é professor, você não sabe, né? Que é Frankenstein, né? Frankenstein é quando você pega, né, página de um livro. Você lembra desse tempo? Você tinha um livro, aí você tinha um outro livro, aí você tirava a xerox de um livro, recortava,
montava atividade ali, você falava assim, não, fiz um Frankenstein aqui. Por quê? Porque o aluno tirou foto, né? Na rapidez lá, né? Tirou a foto para mim da capa da prova. Só que daí o outro aluno mandou o PDF, mas não mandou a capa da prova. Eu sempre gosto que mande a capa da prova. Por quê? Porque sempre tem aqueles chatos na internet, nem é uma prova FAPEC. É sim, mano, não, tá aqui, ó. A prova FAPEC ministrada no dia de hoje, 17 de setembro, tá? No domingo de manhã. Ó, essa prova chegou para mim lá pelas 11 horas, 10h30, 11 horas, tá? Provavelmente vai ter uma prova à tarde, então o pessoal deve mandar essa prova para mim lá pelas 5 horas, 6 horas, então não garanto que eu vou conseguir fazer a correção hoje, tá? Por quê? Porque domingo é dia do Senhor, né, cara? É de ir na igreja, né? Mas tá aqui a prova de professor regente de primeiro ano ao quinto ano. As provas dos professores, todas elas tiveram as mesmas questões de língua portuguesa, tá? Então eu vou fazer o procedimento aqui para a prova em nível superior. Note aqui que é um adesivo, né? Então alguns candidatos arrancam o adesivo, outros candidatos mandam a foto com adesivo mesmo. Aí eu apago, cara. Então não fica temeroso. Vou mandar minha prova lá, professor. O professor vai mostrar meu nome lá. Não vou mostrar, tá aqui, ó. Tudo apagadinho, tudo certinho, tá bom? Então tá. São 14 questões em língua portuguesa e ele faz um anúncio aqui. As questões de 1 a 4 referem-se ao texto a seguir e avaliem o conhecimento sobre diferentes itens de conteúdo previsto no edital. Os grifos destinam-se a facilitar a identificação das palavras enunciados. Sim, eu não tive acesso a esse daqui, que eu não assino a Folha de São Paulo, tá? Mas ele tem na web guardado esse texto, tá? Da Madaloso, tá bom? Aí eles modificaram um pouquinho, modificaram algumas coisas, tal, justamente para dar um ajuste na prova, ó, com adaptações, supressões e grifos nossos, tá? Então, justamente, eles modificaram um pouquinho o texto, justamente para fazer o conteúdo da prova. Aí o que você vai fazer? Você vai ler o texto? Não, você vai ler o enunciado, tá? Então, no enunciado, começa assim, ó. Considerando as normas de ortografia e de acentuação, as relações de coesão e as relações de regência, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas deixadas nos parágrafos, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro aqui dá o autodefesa. Vamos ver aqui, onde é que ele está aqui. No parágrafo 4 começa, né? Ó, quem sabe um dia, se você pegue pesquisando coisas estranhas no Google, spray de pimenta, curso de autodefesa. Autodefesa é tudo junto, já sei? Porque auto é um prefixo. Então, como ele é prefixo, então ele tem que ser grafado obedecendo algumas regras. Uma delas o prefixo terminou numa vogal. A palavra começou com uma consoante, não começou com a mesma vogal, e não, porventura, esse prefixo tenha terminado com uma consoante, começado com uma mesma consoante, aí a gente usa hífen. Tem outros critérios, mas, basicamente, isso é o que se aplica em autodefesa. Então, como é um prefixo, então são letras diferentes, então, a partir da reforma ortográfica, deve ser grafado tudo junto, como está na letra A. Soco inglês, talvez ensine a sua filha a gritar alto e aplicar mata-leão. E mata-leão é o nome de um golpe, né? Então, mata-leão, ele tem o verbo matar e o substantivo leão. Então, é aquilo que a gente chama de hífen vocabular. O hífen vocabular, ele tem hífen em qualquer circunstância, com exceções, né, de algumas palavras que a reforma ortográfica trouxe, como é o caso, por exemplo, de Madre Silva, como é o caso de paraquedas, que perderam seu hífen, então são grafados tudo juntos, tá? Mas mata-leão não, assim como guarda-roupa, assim como porta-joia, ele tem que receber hífen. E aqui um caso de regência, transformá-los. Vamos lá? Olha aqui. Tá aqui, ó. Aplicar mata-leão. E chutar ovos a ponto de transformados. Porque quem transforma, transforma algo, tá? Quem transforma, transforma algo em alguma coisa. Aplicar para transformá-los, transformar estes ovos, tá? Então tem que ser transformá-los. Tá dando tudo certo, tá? Tá dando tudo certo na letra A. Aí ele aplica um cujo, não pode, tá? Porque o cujo, ele só vai aceitar o cujo com substantivos depois dele. Então, cujas mais da metade. Não pode, tá? Então não pode aplicar o cuja, tá bom? Até porque o mais da metade aqui, ele não recebe artigo. E concorda comigo
que o referente dele é adjunta de nominal? É adjunta de nominal. Mas o cujo cumpriria a função de adjunta de nominal, que é uma função que cabe ao cujo. Mas não pode aqui, neste caso, aqui o mais da metade, tá? Então, essa expressão aqui, ela não aceita o cujo. E outra coisa também que impede a letra A. Dá uma olhada aqui, ó. Cercear-lhes, no caso aqui, quem cerceia alguém, tá? Por ter de cerceá-las. Quando tudo o que uma mãe quer é ver o filho de qualquer gênero livre e independente. Então não é cercear-lhes, é cerceá-las, tá? Porque quem cerceia alguém. Então não pode ser a letra A, tá? A letra A tá cercear-las. Autodefesa tá certo, mas mata-leão tá tudo junto. É errado, tá? Autodefesa tá certo, mata-leão tá certo. Transformá-los, das quais caberia, porque é uma adjunta de nominal, tá? Então faz de novo comigo, ó. Todos os dias, cerca de 200 filhas de mulheres são estupradas no Brasil, das quais mais da metade. Por que tem que ser das quais, Jessé? Porque mais da metade delas, tá? Então, notem que mais da metade é minha expressão que a gente chama, né? Expressão mais da metade, expressão de valor aproximado, né? Mais da metade remete a uma quantidade, mais da metade. E aí, ele vai pedir o adjunta de nominal. Mais da metade do quê? Mais da metade delas, tá? Então, no caso aqui, ele tem regência de preposição de. Então, das quais, tá? Então, as mulheres das quais mais da metade é menor de 13 anos, tá? Então, a resposta correta é a letra C. E aí, mata aqui a conversa, porque aí é cerceá-las. Quem cerceia alguém. Então, por ter de cerceá-las, tá? Deixa eu ver aqui. Sentimos pelo que o nosso corpo passou, pelo que o das filhas passa ainda por ter de cerceá-los, quando tudo o que uma mãe quer é ver o filho de qualquer gênero livre e independente, né? Mas aqui no caso aqui ele está falando das meninas, né? Ser mãe de mulher no Brasil na maior parte do tempo, uma alegria e às vezes um sofrimento triqualificado. Sentimos pelo nosso corpo passou, pelo que aquilo que o corpo das filhas passa e ainda por ter de cerceá-las. Tem que ser feminino, tá? Porque ele está falando das filhas. Aqui que ele volta para o gênero. Quando tudo o que uma mãe quer é ver um filho de qualquer gênero livre e independente, tá? Mas aí no caso teria que ser cerceá-las mesmo, tá? A resposta correta é a letra C, tá? Muito bem. Dele chega foto, dele chega a prova, a galera mandando a prova aqui. Muito bem, muito obrigado, tá? Começou a chegar a prova IPPC, mas isso aí a gente faz em outro momento, tá? Vamos lá. A classificação da oração está correta na alternativa. Ó, que dizer leve um casaco é pouco. Ela falou que é uma subordinada substantiva predicativa. Essa expressão está ali no parágrafo 5. Ó, dá uma olhada aqui. Que dizer, tá aqui, ó. Ao ver que a filha, ao ver a filha sair, talvez perceba que dizer, tá? Talvez perceba isso. Então, a pessoa perceba isso. Então, notem que é uma oração. Quem percebe alguma coisa. Então, notem que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, tá? Então, a letra A, a classificação está errada. Ela é objetiva direta. Se eu não sei fazer isso, tá bom. Então, você vem para o Gramática Descomplicada, vem para o meu curso online, que nós, aos sábados, nós vamos entrar nessa matéria, tá? Sintaxe do período simples, tá bom? Então, o terceiro módulo começa agora em outubro, seja meu convidado, né? Os valores a gente conversa aqui no grupo de divulgação, tá bom? Então, essa daqui é objetiva direta, ela não é predicativa, tá? Letra B, que não sentiu as mesmas violências. Ele falou que é adverbial comparativa. Isso está lá no parágrafo 9, tá? Deixa eu decorar de novo aqui. Que não sentiu as mesmas violências. Vamos lá? Aqui, ó. Mas a partir de uma epiderme que não sentiu as mesmas violências. Notem que ela é uma adjetiva. Aqui é um pronome relativo. Ela é uma adjetiva, ela não tem vírgula. Então, ela é uma adjetiva restritiva. Então, você não pode chamar ela de comparativa. Tá errado, tá? Tá errado.
Letra C, antes que eu mencionasse qualquer uma, ele falou que é uma coordenada sindética adversativa. Vamos ver? Lá no primeiro parágrafo, coordenada sindética adversativa. Tá aqui, ó. Vamos começar a ler antes. Por quê? Pensei em umas 3 formas de violência corriqueiras para nós, brasileiros, mas antes que eu mencionasse qualquer uma, ela já afastou a urucubaca. Então, vamos lá. A adversativa é essa aqui, ó. Mas ela já afastou a urucubaca. Essa é a adversativa, tá? Aqui está entre vírgulas, justamente ela está entre vírgulas, ela não se relaciona com mas, tá? Então, mas, antes que eu mencionasse, quer dizer, quando eu mencionei qualquer uma, então aqui a gente tem uma ideia temporal, tá? Uma adverbial que ela vai ser antes que eu mencionasse, é o tempo, tá bom? Então, neste caso aqui, ela é uma temporal. A adversativa começa no mas, tá certo? E ela tem a vírgula, então ela é interrompida. Ela é retomada aqui, mas ela já afastou a urucubaca. Então, ela não é adversativa. Tá errado, tá? Letra D. Já que a maioria desses abusos é cometida por pais, avós e tios. Falou que está no quinto parágrafo. Ele falou que é uma subordinada causal. Deve estar aqui do lado. Deixa eu ver aqui. Está aqui do lado, tá vendo? Que se você é mãe de mulher, não tem sossego, nem dentro de casa, porque a maioria desses abusos é cometida por pais, avós e tios. Correto. Então a letra D, ela é adverbial causal. A resposta correta é a letra D, tá? Letra E, que ela nunca ganhe de presente do namorado uma bifa subordinada objetiva indireta. Vamos ver? Parágrafo 6. Que ela nunca ganhe de presente do namorado uma bifa. Vamos ver? Cadê aqui? Onde é que tá? Ah, tá. 6 está lá embaixo, desculpa. Vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Tá grifado. Que seja por um... deixa eu ver aqui, deixa eu continuar aqui. Um pouquinho antes. Junto com a paixão da filha, nasce a nossa torcida. Aí ele vai explicar o que é torcida, tá? Que seja por um cara bacana. Que ela nunca ganhe um presente de um namorado, uma bifa. Então, notem que a torcida que seja por um cara bacana, é a primeira oração subordinada substantiva à positiva, porque ela está explicando o que é a torcida. Nasce a torcida. Que torcida é essa? Que seja um cara bacana, é a primeira positiva. E aí ele tem a vírgula. Essa daqui é a segunda apositiva, tá? Então, ela não é objetiva indireta, ela é apositiva. Não sei fazer essa classificação, Gessé, vem estudar comigo, tá bom? Então, vamos lá. Terceiro, sobre relações de sentido estabelecidas no texto, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Terceiro, hein? O enunciado, ao ver a filha sair, introduz um período de sentido de tempo. Correto. Por que correto? Porque ao ver a filha sair, é minha oração subordinada adverbial temporal reduzida do infinitivo. Então, quando a gente vê a filha sair, vamos confirmar? Vamos lá? Ó. Ao ver a filha sair, talvez perceba. Então, quando você vê a filha sair, talvez perceba, tá? Então, já a correta já é a letra A. Já. Bom, vamos lá. Letra B. A palavra já tem o mesmo sentido em ela já afastou, já agora. Advérbio de tempo. E já que a minha maioria é embora, então aqui ele é um advérbio e aqui ele faz parte de uma locução conjuntiva, tá? Então eles não têm o mesmo valor. Então a letra B já está errada. Letra C. A palavra como tem o mesmo sentido em como praticar, tá? Número 1. Então vamos lá. Vamos ver qual que é o sentido de como praticar. Deixa eu ver aqui. Às vezes está grifado. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui nessa terra é como praticar. Ser mãe de mulher aqui nessa terra é como praticar. Minha oração, ela é uma conjunção integrante, e essa é minha oração subordinada adverbial, minha oração subordinada substantiva predicativa, tá? Por quê? Porque ela está logo depois do verbo de ligação, tá bom? E aqui o como é bonito provavelmente vai ser a minha comparativa. Vamos ver? 6. Como é bonito. Estou perto do fio aqui, peraí. Já dá um tilt aqui, vai lá. Como é bonito. Deixa eu ver aqui. Acá. E não
E então elas crescem. E como é bonito vê-las crescer, tá? E como é bonito, né? Que de forma é bonito. Então esse como aqui difere do outro como. Esse como aqui vai introduzir uma oração adverbial, uma conjunção subordinativa adverbial, e o outro é uma conjunção integrante. Então, eles têm funções diferentes. Não é o caso, tá? Então já está errado. Letra D. Além de dedicação, a expressão além de tem sentido concessivo, equivalente a apesar de que. Provavelmente vai ser uma adição, mas vamos ver lá? Número 1. Vamos ver. É assim que o candidato teve que fazer, teve que olhar. Tudo você tem que olhar, não pode deduzir, tá? Então vamos lá. Além de, tá aqui, ó. Ser mãe de mulher aqui nessa terra é como praticar esporte radical. Além de dedicação, não é embora. Embora, não. Peraí, ninguém dá dedicação de forma concessiva. Pô, embora, não. Além de dedicação, quer dizer, mais que uma dedicação, a gente tem também medo, coragem e adrenalina, tá? Então é um advérbio de função aditiva, tá? Ele está adicionando, tá bom? Tá errado. E pelo que as nossas filhas passar, tá? O uso do verbo no presente representa um fato momentâneo equivalente a agora. Por que disso daqui? Porque quando você estuda tempos e modos verbais, você tem que saber aplicar o tempo e o modo. Então eu tenho minha turma lá de professores lá na Mandetta com cursos, e nós passamos, o tempo é pouco, então nós ministramos aulas lá das 8h45 até as 10 horas. Então, como o tempo é muito pouco, em 3 encontros eu falei a respeito de verbos. Pô, falei rápido. 3 encontros, falar de verbo é rápido, tá? E aí, em um desses encontros, eu dediquei o quê? A aplicabilidade, por exemplo, do presente do indicativo. O presente do indicativo, ele apresenta 5 aplicabilidades, tá? Quer aprender quais são as aplicabilidades? Vem estudar comigo. Mas eu vou te dizer 2. Por quê? Porque normalmente as pessoas acham que como ele é presente, ele está atrelado ao agora. Existe essa aplicabilidade? Claro que existe, né? Por exemplo, eu dou esse exemplo, né? O aluno está passando mal, aí você manda o aluno para a coordenação. O aluno volta, aí você fala assim, e agora, como é que você está se sentindo? Não, professor, agora me sinto bem. Quer dizer, ele está se sentindo bem naquele momento, é o agora, tá? Mas na hora que ele coloca que pelo que o das filhas passa, ele está remetendo ele faz referência a um outro presente do indicativo, que não é o agora, é o presente do indicativo que a gente chama de contínuo, cotidiano. É aquilo que você tem costume, é aquilo que costumeiramente acontece. Você tem dúvida? Então vamos lá, dá uma olhada aqui. Olha o 8. Então são no mínimo 5 aplicabilidades. Aqui eu estou falando de 2. Porque as pessoas acham que como ele é presente no dia, só porque está acontecendo agora. Não, ele tem 5 aplicabilidades que envolvem futuro, envolvem passado, e envolve um presente que necessariamente não está acontecendo agora. A filha dela está sendo bolinada agora, está passando por alguma, não sei, de repente sim, mas não é por aquilo que está acontecendo agora, mas por aquilo que tem costume de passar, tá? Ó, ser mãe de mulher no Brasil tá? Na maior parte do tempo, uma alegria e, às vezes, um sofrimento triplamente qualificado. Sentimos pelo que o nosso corpo passou, pretérito, pelo que os das nossas filhas passa, porque ela não está passando agora, mas ela tem costume de passar, e ainda por ter de cerceá-las, quer dizer, não vai em tal lugar, não faz tal coisa. Por quê? Porque não, porque é perigoso, tá? Quando tudo que uma mãe quer, etc, etc, tá? Então, não é essa aplicabilidade. Trocando em miúdo, tá tudo errado. Qual que é a correta? A correta é a letra A. Terceiro, letra A. Tá? O verbo não está nessa aplicabilidade aqui. Ele é equivalente a algo que é costumeiro, algo que tem costume de fazer. Por exemplo, aqui nessa casa. Aqui eu sou o pai aqui dessa casa. Aqui nessa casa, todo mundo acorda cedo. Peraí, a gente está acordando cedo agora? Não, a gente tem costume de acordar. É essa aplicabilidade, tá bom? Beleza, então. Vamos lá, olha o 4. No terceiro parágrafo, o anúncio. Pode ser que o apalpador reaja. Expressa uma relação
Qual é a relação em relação à frase? Em que se cuide na hora de reclamar, tá? Vamos ver? É o parágrafo terceiro. Vamos tentar entender, tá? Pode ser o que o poupador reage. Parágrafo terceiro. Vamos lá? Ó. Olha aqui, ó. E que se cuide na hora de reclamar, né? Pode ser que o apalpador reage. Nota aqui, ó. E que se cuide na hora de reclamar. Agora eu vou explicar. Porque pode ser que o palpador reage. Por isso que tem os 2 pontos. Então aqui eu tenho uma explicação, tá? É uma posição, é uma finalidade, é uma conclusão, né? É uma explicação. Por isso que os 2 pontos foi aplicado, tá? Em qual das alternativas a classe de palavras está indicada corretamente? Ih, rapaz, você vai ter que visitar cada uma delas, cara. Alto pode ser adjetivo? Pode, é um menino alto, menina alta. Que menina alta, né? Pode ser adjetivo? Pode, mas e daí? Você vai confiar nisso? Tem que olhar no texto. Olha o 4. Vamos lá, cara. Olha lá. Diz lá, ó. Quem sabe um dia você pegue pesquisando coisas e no Google. Spray de pimenta, curso de autodefesa, soco inglês. Talvez ensine a sua filha a gritar alto. Já sei, como é que eu sei que ele não é adjetivo? É assim, ó. Talvez ensine as suas filhas a gritarem alto. Você tá vendo? O advérbio é uma palavra invariável. Então, ela não tem plural, ela não tem variação. Então, ele é um advérbio, ele não é adjetivo. A letra A está errada. Incômodos é verbo. Não tem a flexão incômodos, tá? Então, incômodo é um adjetivo, então não tem flexão incômodos. Eu incômodos, tu incômodo. Não tem essa flexão. Então, agora você já matou, tá? Tem eu incomodo, tá? Tu incomodas e ele incomodas. Agora, tu incômodos, não tem, tá? Então, já era. Não pode ser. Apalpador é adjetivo. Pode ser? Pode, vamos ver. Terceiro, eu me lembro da expressão. Provavelmente não seja, tá? Ó, pode ser que o apalpador, tá? Então, neste caso aqui, é um substantivo. É uma derivação imprópria? É, mas ele é um substantivo. Apalpador é um substantivo, não é o caso, tá? Ele está falando que é adjetivo? Não é, é adjetivo. Desculpa, substantivo. Brasileiros, número 1, ele falou que é adjetivo. Vamos ver? Vamos lá. Número 1, vamos lá. Que questão que é essa mesmo? É a 5, isso mesmo. Então vamos lá. Ele falou que brasileiro é adjetivo. Que número que é? Brasileiro, número 1, adjetivo. Vamos ver. Número 1, adjetivo. Aí você tem que fazer, você tem que ir lá. Olha lá. Tá, perguntei. Vai por quê? Pensei em 2, 3 formas de violência corriqueiras para nós brasileiros, tá? Então, para nós brasileiros, ele está entre vírgulas, tá bom? Então, no caso aqui, ele está explicando quem é nós. Quem somos nós? Nós somos brasileiros. Então, essa aplicabilidade é uma aplicabilidade substantivo. Não pode ser, tá? Não pode ser. Então, aqui, brasileiros não é adjetivo, é substantivo. Para nós, brasileiros, tá? Então, ali é o aposto explicativo e o referente a nós é brasileiros, tá? Pacientes, ele falou que é substantivo. Vamos ver? Parágrafo 7, pacientes. Tá aqui, ó. Continua lá em cima. Vamos lá? Vamos lá. Isso você tinha que ter feito, cara. Tá? Você tem que olhar elemento por elemento. Aplicabilidade por aplicabilidade. Vamos lá? Pacientes, ele falou que está no 7. Cirurgia, tal. Tá aqui, ó. Se lembra das pacientes, então notem que se lembra delas, tá? Pacientes aqui é um substantivo, tá bom? Então, notem, se lembra das pacientes, quem se lembra de, tá bom? É o meu objeto indireto. Pacientes que são essas? Que foram violentadas. Por isso aqui é a oração subordinada adjetiva restritiva, tá? Então, neste caso aqui, a correta é a letra E, em que pacientes é um substantivo, tá bom? Continua no 6 aqui, olha só. Assinale a alternativa em que a classificação dos termos oracionais está correta, tá? Então, olha só. Brasileiros, agente da passiva. Logo de cara eu falo para você que não é, tá? Por quê? Porque o termo brasileiros aqui, ele é um aposto, tá? José, mas o aposto é uma explicação. É uma explicação, mas no caso aqui, brasileiros está sendo usado como substantivo. Nós, aí vira a vírgula, né? E aí eu tenho um elemento aposto. Então, entre vírgulas, aposto. Então, neste caso aqui, ele não é a classificação correta do 6, tá? Aí vamos lá.
Lá ele fala que é sujeito, não pode. Sujeito não pode, por quê? Porque o lá é pronome oblíquo átono. O pronome oblíquo átono só tem função no predicado, não tem função no sujeito. Então já está errado. Pais, vós e tios, ele falou que é sujeito composto. Eu já falo para você que não é. Ele é agente da passiva. Dá uma olhada aqui, ó. Que se você é mãe de mulher, não tem sossego, nem dentro de casa, já que a maioria desses abusos é cometida por pais, avós e filhos. Então, agente da passiva. Tá errado. Agora, meus amigos, a gente vai ter um problema aqui, tá? Porque a letra D. A letra D, se você analisar rápido, ela dá predicativo do sujeito, tá? Mas o que acontece? Notem aqui a construção, ó. Se lembra das pacientes que foram violentadas pelo cirurgião? Não tem aqui o anestesista, desculpa, pelo anestesista, aquela ocasião lá do anestesista. Que o anestesista seria o agente da passiva. Então, o verbo está na voz passiva, tá? O que nós classificamos isso aqui como uma locução verbal. Então, a gente não poderia chamar isso daqui de predicativo do sujeito. Eu digo que provavelmente o gabarito preliminar vai estar dando isso como correto, tá? Violentadas como predicativo do sujeito, mas já de antemão, já te adianto. Ela é uma locução verbal, o verbo está na voz passiva, tá? E é uma locução verbal de verbo transitivo direto. Então, aqui, o candidato colocou, mas provavelmente esse vai ser o gabarito, tá? Agora, livre e independente não é adjunta de nominal. Olha lá no 8. Vamos lá? Ó, olha o 8. Diz lá, quando tudo o que uma mãe quer é ver um filho de qualquer gênero livre e independente. Ué, GC, mas não está qualificando, não é um adjetivo? É. Ver os filhos livres e independentes. É um adjetivo. Ah, então é adjunta de nominal. Não. Quer ver? Vê-los livres e independentes. Isso se chama predicativo do objeto. Por isso que eu digo que a resposta provavelmente vai ser a letra D, tá? Então o gabarito provavelmente vai ficar com a letra D, que chamou isso daqui de predicativo do sujeito, tá bom? Continua. 7. Diz assim: observando o papel das palavras atrativas em qualquer alternativa, a colocação pronominal está correta em conformidade com a norma culta. Por quê? Porque a norma culta tem determinadas regras, tá? Então, note aqui. Quem sabe um dia você se pegue pesquisando. Tá lá no número 5. Vamos só analisar algumas coisas lá? Lá no 5. Cadê aqui? Quem sabe um dia você se pegue pesquisando. Cadê aqui? Ele aqui. O 5. Quem sabe que você é mãe, tal. Cadê aqui? Deixa eu ver se está certo aqui, está no 5 mesmo. Tá, falou que está no parágrafo. Quem sabe um dia você se pegue pesquisando. Está no 5. Acho que não está no 5 não, hein? Ao ver, tal. Não está no 5. Deixa eu ver aqui, onde é que está isso aqui. Quem sabe um dia você se pegue pesquisando. Aqui, ó, tá no 4, ó, tá? Olha aqui, ó. Quem sabe um dia você se pegue pesquisando coisas estranhas no Google. Então, notem que quem sabe um dia você se pegue, eu só quis dar uma olhada se ela era oração subordinada, tá? Neste caso aqui não é. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um caso de um substantivo, ó, no caso um pronome oblíquo. Quem sabe um dia você se pegue pesquisando. Neste caso, torna a colocação facultativa, tá? Quem sabe um dia você se pegue pesquisando. Então, quer dizer o quê? Que conforme a norma culta, essa primeira está correta, tá? Então, a gente já fica com a primeira, tá bom? Porque como ele é um pronome pessoal de tratamento, a colocação torna facultativa. Pesquisando, né? Então, neste caso aqui, estaria correto conforme a norma culta, tá? Me dei conta, não pode, aí já está errado. Se lembra também não, tá? Você irá se esforçar. Aqui, conforme a norma culta, a gente tem futuro do presente. Se é futuro do presente, o você não atrai, tá? Mas aqui ele ficou, mas é facultativo. Agora, entre ter uma facultatividade que não é nenhuma regra de ênclise e nenhuma regra de próclise, você pode colocar o pronome.
Contudo, o que aconteceu aqui? Aqui você tem o futuro do presente, o que existe conforme a norma culta, a mesóclise. Então você ir-se-á esforçar, né? Então no caso fica esquisito, fica ir-se-á esforçar, mas é o caso, né? Irá se esforçar. Tem regra para mesóclise, tá? E vai se desdobrar, vai desdobrar-se. Por quê? Porque é infinitivo. Então existe regra para o infinitivo. Então, no caso, né, vamos ver se ele é oração subordinada. Número 7. Vamos lá? Vai se desdobrar. Número 7. Vai se desdobrar. Vai esbarrar, vai se desdobrar. Vai lá. Aqui, ó, tá aqui, ó. Foi assediado para se você é mãe de mulher do Brasil, vai se desdobrar para que a filha seja respeitada. Vai desdobrar-se. Por quê? Porque é a oração principal, não é a oração subordinada. Então, conforme a norma culta, a única correta é a letra A. Tá? Vai para o 8. No texto, um A que poderia receber o acento indicativo de crase, facultativo, sem prejuízo da correção nem do significado. Em qual das alternativas se encontra esse A? Vai lá. Que a sua mãe seja respeitada, tá? Então, no caso aqui, quem respeita, respeita alguém. Então, não é o caso. Talvez ensine a sua filha. Quem ensina alguém. Explicar a sua filha. Pode ser essa. Pode ser. Vamos ver? Parágrafo 3º. Vamos lá. Parágrafo 3º diz assim. Aqui, ó. E que se cuide na hora de... Pode ser... não. Pode ser com a poupador. Vamos lá? Aqui, ó. Tá aqui. Se você é mãe de mulher no Brasil, terá que passar pelo constrangimento de explicar à sua filha que talvez ela seja confundida com uma almofada no transporte público. Tá? Então, vamos lá. Pelo constrangimento de explicar à sua filha. Quem explica alguma coisa, oração subordinada, substantivo, objetiva direta, a alguém. Então, aqui é meu objeto indireto. Então, aqui, se você colocar a crase, não vai alterar significado. Por quê? Porque a crase, neste caso aqui, que é um pronome adjetivo, possessivo, feminino, a crase é facultativa. E é o que ele quer. Ele quer uma crase facultativa. O correto é a letra C. Tá? Bateu a porta, poderia ter a crase, mas você ia mudar o significado. Quer ver? Ó, número 1. Vamos lá, é isso que tinha que fazer, cara. Ir voltando no texto, voltar no texto. Vamos lá, bater a porta. Cadê ele aqui? Número 1, bater. Aqui, ó, tá aqui, ó. Despediu-se, bateu a porta. Quer dizer que ela bateu a porta. Não é quem bate a porta. Oh, tem alguém batendo na porta. Então, alguém bateu a porta. Quer dizer que alguém estava ali, né, atrás da porta. Tá bom? Então, alguém bateu a porta. Aí, teria crase. Mas aí, nesse caso... muda o significado. Nesse caso aqui, ela bateu sim, ela bateu a porta. Então, muda o significado. A crase não é facultativa, tá? Então, não pode ser a letra E. Então, o correto aqui. E junto com a paixão, eu já tenho a preposição. Não usa crase depois de preposição, com exceção da preposição até, tá? Então, no caso, letra C. É a correta, tá? 9. Essa questão avalia conhecimentos de termos oracionais e suas funções. Assinale a alternativa que traz a correta análise do termo, tá? Então tá bom, vamos lá? Sujeito é inexistente. Aqui não tem perigo. Aqui o não tem perigo está sendo usado no sentido de existir. É coloquial? É. É errado usar? É. Mas ele está sendo empregado nesse sentido. Quer dizer que aqui não existe perigo. É um sujeito inexistente? É. Tá? Agora, olha o próximo. Não tem sossego. Quem não tem sossego? Vamos ver? Parágrafo 5. Cara, era isso que tinha que ter feito. Voltado, olhado, tá? Que você é mãe de mulher, não tem sossego. Quem não tem sossego? Você, tá? Então, note que eu tenho sujeito aqui, você é mãe de mulher, você não tem sossego. Para não repetir, você deixou o sujeito oculto, tá? Que você não tem sossego. Se você é mãe de mulher, então você não tem sossego. Então o sujeito é simples, tá? Não, desculpa, sujeito oculto, sujeito que a gente chama de sujeito desinencial, tá? Olha a letra B do 9. Letra B. O sujeito é simples, aqui não tem sujeito. Mentira, aqui o sujeito é inexistente, o sujeito é simples aqui, tá?
Também não é simples, né? É sujeito desinicial, sujeito oculto. Umas se acham mais gordas. Ele diz que o sujeito determinado. Errado. Porque o umas aqui, meus amigos, ele não é artigo e ele não é numeral. O umas aqui, ele é pronome indefinido. Sabe quando alguém fala assim? Um falou que sabia, o outro falou que não sabia. Então, um e outro são pronomes indefinidos. Então, umas se acham, quer dizer, algumas meninas, umas meninas. Então, umas aqui não é artigo, não é numeral. Umas aqui é pronome definido. E, como qualquer pronome definido, ele pode assumir a função do sujeito. O sujeito é simples, tá? Olha a letra D. Umas se acham gordas demais. Falou que é predicado nominal. Não é. Porque quem se acha quer dizer que eu acho a alguém. Então, quem que eu acho? Essas meninas, elas acham elas mesmas. E elas mesmas, elas são o quê? Elas são gordas demais. Isso se chama predicativo do objeto. Quer dizer o quê? Que eu tenho o verbo de ação e tenho o predicativo do objeto. Então, o que eu tenho? Predicado verbonominal, não é nominal. E o termo de alguém funciona como objeto indireto. Vamos lá ver. Não é assim, não. Vamos lá. De alguém. Tá aqui, ó. Cadê? De alguém. Cadê aqui? Aqui, ó. Estão... então, elas crescem. E como é bonito vê-las crescer. E vê-las, tá? E ver elas gostando de alguém. Quem gosta, gosta de. Então, o verbo aqui é o verbo gostar. E aqui, no caso aqui, de alguém, funciona como objeto indireto. Mole, fácil. O correto aqui é a letra E. Certo? Então, aqui no 9 é a letra E. O 10, cara, vai dar problema. Por quê? Assinale a alternativa em que analisa corretamente, usa sinais de pontuação. Como as falas ela vai sozinha e vai com que são de mesmo falante, foram usados aspas simples e não travessão. Então, cara, primeiro, o discurso é o chamado discurso indireto livre. A gente não usa travessão, tá? E a gente usa aspas simples quando a gente usa a fala quando a gente usa aspas dentro de uma aspas. Essa é a regra. Então, você está citando, você usou aspas. Aí você vai fazer qualquer outro movimento que tenha aspas. Está dentro das aspas, então a gente usa aspas simples. Neste caso aqui, é tudo um artigo da Giovanna Madaloso. Mas você vê que ele não coloca aspas, não colocou aspas. Então, por que teve aspas simples? Certo? Então, porque provavelmente a fala da Giovanna. Dá uma olhada aqui, ó. Ser mãe é uma coisa, ser mãe de mulher é outra. Ser mãe de mulher no Brasil é ainda outra. Me dei conta disso há poucas semanas, quando estava em Portugal, na casa de uma amiga. Enquanto conversávamos, a filha dela, de 11 anos, pegou a bolsa para ir ao shopping. Despediu-se e bateu a porta. Ela vai sozinha? Perguntei, está vendo? Então ela está falando da fala dela. Vai por quê? Pensei em umas ou 3 formas de violências corriqueiras para nós brasileiros. Mas, antes que eu mencionasse qualquer uma, ela já afastou o urucubaca. Aqui não tem perigo. Se você é mãe de mulher no Brasil, sabe que passou pela minha cabeça. Ser mãe de mulher aqui, nessa terra, é como praticar esporte radical. Então, necessariamente não seria esse o motivo das aspas simples, porque não tem aspas. Então, não seria a letra A, tá? Letra B. Talvez perceba que dizer leve um casaco é pouco, deveria ter sido usado uma vírgula depois do que. Não pode. Porque perceba isso. Então você não pode separar a conjunção integrante da oração subordinada que ela inicia. Então não pode. Tá? Então a letra B está errada. Olha aqui, ó. Talvez perceba que dizer deveria ter uma vírgula antes do que. Não pode, porque daí você não pode separar o verbo perceber do seu objeto direto. Então não pode. Então também está errado. Tá? Letra D. Em leve um casaco, o uso das aspas duplas indica mudança do interlocutor em discurso. Cara, olha só. Usou aspas duplas porque alguém está citando. Não é porque
né, necessariamente é a fala de uma pessoa. Poderia ser a letra D? Poderia, tá? Poderia ser a letra D. Porque realmente é a fala de outro interlocutor, tá? Então, citou a fala de alguém, então deveria vir entre aspas, correto. Agora, eu quase marquei a E, tá? Inclusive o candidato mandou, eu falei para ele, ó, esse é o gabarito, mas eu vou rever, tá? Ó, em 7, a primeira oração deveria estar entre aspas, tire a mão do seio da minha filha. Tá, ele não fala a oração deveria estar entre aspas. Talvez por um destaque ela deveria estar entre aspas. Ó, tira a mão da minha filha. Parece que é alguém falando, né? A mãe da deputada deve ter pensado. Você tá vendo? Ó? Então, ele tá falando do caso da deputada Isa Pena. E ele falou, a mãe deve ter pensado. Então, não é uma fala, ele tá conjecturando. Poderia ter aspas? Poderia, para dar um destaque na fala, tá? Que seria o que a mãe está pensando, mas normalmente a gente usa aspas quando a gente cita, e a mãe não falou, a mãe ali ele conjectura que a mãe deve ter pensado. Complicado o exercício, cara. Você vê que o candidato ficou entre a letra E e a letra B, tá? Eu, no caso, estou marcando aqui a letra D, tá? Leve um casaco. O uso das aspas duplas indica mudança de interlocutor no discurso direto, que na verdade é a citação de uma pessoa, é o que mais se aproxima, tá? Tá bom, então. Vai para o 11. Ó, em qual das alternativas prevalece o sentido conotativo denunciado? Provavelmente a letra A, chutar ovos. No caso, seria chutar os testículos, né? A gente fala chutar ovos, né? E ainda ele fala, fazer, até virar mexido, né? Um escafandro, não, tá falando para usar escafandro mesmo. Você não lembra que é escafandro, né? É uma roupa de mergulhador, tá? Por quê? Para ninguém pegar, para ninguém ver a menina. Praticar esporte radical mesmo, é adrenalina. Melhor levar um sobretudo é porque para esconder a menina, né? Um sofrimento triplamente qualificado é triplamente mesmo, porque ela falou, né? A mãe sofre por causa dos abusos que ela sofreu, dos abusos que a filha passa e por também cerceá-la. Não vai em tal lugar, não faz tal coisa, etc. Tá? Beleza. O processo de formação... Então, tá. Então, a correta seria a letra A mesmo. 12. O processo de formação das palavras está corretamente indicado na alternativa. Alvejados, prefixação, errado. Porque a palavra é alvo, então ela é sufixação. Tá errado. Esbravejar. Esbravejar vem de bravo, então é derivação parasintética. Tem prefixo e tem sufixo. Sossego, derivação regressiva. Correto. Vamos dar uma olhada lá no texto? 5. Vamos lá. A mãe não tem sossego, aquele trecho lá, né? Ó. Mãe do Brasil não tem sossego, porque é um substantivo abstrato que deriva do verbo sossegar. Então, necessariamente, o sossego não existe. O que existe é o verbo sossegar, tá? Poderosa, derivação imprópria. Vamos ver? 7. Poderosa, derivação imprópria. 7. Poderosa. Tá aqui, ó. Vai torcer para que ela seja... Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vai esbravejar para que receba o mesmo salário que um homem. Vai torcer para que ela seja... corajosa, predicativo do sujeito, adjetivo não é derivação imprópria, tá? Seria derivação imprópria se a gente usa como um substantivo, como usou como adjetivo, então tá usando certo. Então não é o caso. Epiderme, composição, não é. Porque epi, né, é de baixo, é prefixo, derme é pele, então não é o caso de uma aglutinação, tá? O correto é a letra C. E aí vem a 13. Além de palavras como cara, bacana e bifa, há no texto outras formas de construções linguísticas que representam marcas de informalidade, ou seja, norma popular, como se isso existisse, né? Mas tudo bem, por isso está entre aspas. Assinale a alternativa que apresente corretamente duas dessas formas de construção. Bom, Google não é o caso, Spray também não. Tira e se lembra. Eu marcaria essa, tá? Porque ela já afastou a urucubaca. A urucubaca é uma expressão em língua portuguesa, né? Spray é um estrangeirismo. Quem sabe um dia ela se pegue, tá? Quem sabe um dia ela se pegue, ela pegue ela mesma, né? Ela não vai pegar ninguém, mas spray não é o caso, né? E em plena assembleia cheia, a única que melhor se aproxima é a letra B. Tira porque, na verdade, é retire, né? Retire, porque ele colocou e tem que tirar. Tira a mão dos seios da minha filha. É a frase lá, lembra? E se lembra porque o pronome oblíquo não pode começar a frase. Então, o que mais se aproxima é a letra B.
E terminando as nossas observações, qual é a análise da relação da concordância que está correta? Bem, em a maioria desses abusos é cometida. Há erro de concordância? Não há. Porque ou você pode concordar com a maioria ou concordar com o especificador que é desses abusos. Então tá correto, tá? Tá errado. Letra B, o uso do singular em é cometida está correto, correto. Mas também poderia ser usado o plural, são cometidos. Então, a maioria desses abusos são cometidos. Correta a letra B, tá? Em é menor, a concordância está correta, mas há erro de concordância verbal. O termo é são menor, não pode. Seria são menores, tá? Não tem sossego, a forma verbal deveria estar... Não, é você não tem sossego. Lembra da expressão? Então não é o caso. Perdão. E as palavras alvejados e depreciativos deveriam estar no singular. Ih, vamos ter que ver, tá? Vamos lá? Depreciados. Vamos lá. Alvejados e depreciados. Tá aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Um dia eles serão alvejados por um ou mais adjetivos depreciativos. Então tá concordando com adjetivos e aqui no caso predicativo, eles serão alvejados. Não é predicativo, né? Aquele caso de voz passiva, tá? Um dia eles serão alvejados por um ou mais adjetivos. Quer dizer que um ou mais adjetivos alvejarão, né? Ou os alvejarão, né? E assim por diante. Então, neste caso aqui, não deveria estar no singular. A afirmativa está incorreta, tá? Eu dei uma interrupção aqui, que eu bati aqui, não sei se você notou durante a correção, mas eu tive que gravar 2 vídeos aqui, você nem notou, né? Eu vou grudar um no outro aqui, é que eu esbarrei aqui, o negócio desligou aqui, mas tudo bem. Bom, esse é o término da correção. O candidato mandou a prova completa, tá? Então, você que está se preparando aí para a prova de Nova Andradina e para as provas de língua portuguesa que estão por vir, para as provas de professores que estão por vir, para os concursos municipais que estão por vir, a prova está completa, tá? É só escrever por meu e-mail, prof.gscortez@gmail.com, ou então entrar no grupo de divulgação. Entra no grupo de divulgação, lá você fica sabendo dos valores do meu curso online, etc. E contribua com o canal, tá? Então tá aqui a chave Pix. Bom, essa foi a correção. Espero que você tenha gostado. Se foi bom para você, encaminhe o vídeo, tá? Perdão por ter sido demorado, mas espero que isso te ajude nas provas que virão. Eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.